E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Tamo na área aí, metemos o Brasil de Pelotas, voltando as coisas à normalidade nesse início de ano complicado, difícil, com dificuldades aí, erros de planejamento. O planejamento às vezes até não, talvez não esteja errado, mas deu errado no meio do caminho. A gente tem que alternar caminho aí, né, minha gente? Então ontem o Grêmio tocou 2-1 no Brasil de Pelotas, saiu perdendo o jogo, né? Temos até que, não sou aqui de reclamar de arbitragem, na verdade eu sou porque eu sou torcedor, esse aqui é um canal do torcedor, uma coisa que eu criei aí há um ano e pouco atrás aí, e com a ideia bem simples, minha gente, que é falar sobre o Grêmio, né? Ah, falar às vezes coisas que a imprensa não fala. Por exemplo, a pauta do dia hoje não é o elogio ao Renato por ter arrumado o time. Isso aí o Pedro Bial do Sul aqui, o rapazinho aquele cor-de-rosa que gosta de samba, que é Catarina, né? Que fala em Bambilândia, sabe? O Pedro Bial do Sul, aquele que faz poesia de carrinho, de cartão vermelho, que elogia a barriga de tanquinho do jogador, ou que não sei quem lá estão sem camisa e se abraçando, né? O Maurício, é o Mauricinho esse aí, né? Que a tendência é que mexe bem quem escala mal. Aí depois ouvi 2, 3, 4 comentaristas, inclusive o Bambambam Bam Bam aí, que larga a pauta afoita de manhã já na rádio aí, com essa mesma situação. De que o Renato não mexeu bem. O Renato escalou mal. Realmente escalou mal. E isso fica de uma lição para o Renato. Só que assim, a gente tem que ver os méritos do jogador, do treinador. O Renato é um cara que em vários jogos, vamos dizer, ele escalou mal, criou um esquema que talvez não tenha dado certo por circunstâncias, um esquema às vezes ruim, e mexe brilhantemente. Isso é um treinador. É um cara que durante, às vezes, no treinamento, às vezes dá errado, e durante o jogo, brilhantemente, consegue mudar o time. E isso poucos fazem em todos os jogos. E o Renato, eu acho que tem uma proporção de jogos onde ele mexe, funciona, o jogador que entra, incrível. Porque o Renato, como ele disse mesmo na entrevista, o Grêmio não tem um esquema, tem que jogar às vezes em vários. Sou o contrário a invenções, entende? Até parece meio contraditório eu for falar do Renato escalando mal e coisa, e dizendo que a pauta, e ao mesmo tempo, né, dizendo que a pauta é essa, mas é que assim, é querer esculhambar com o cara. Realmente, eu ia começar o vídeo dizendo cada pingo no i. Léo Moura é lateral direito. Cícero, ele não é centroavante, nem meio atacante, nem flutuando, nem rastejando, nem embaixo da terra e nem jogando pelo céu que nem um drone. Entendeu? Não. Cícero é volante, pode jogar na meia de ligação, mais recuado, né? Então assim, ó, e outra, tu começar a inventar posições por bruxismo, ou por seja lá o que for, ou por quem tá na ficha um por hierarquia de antiguidade em grupo, tudo bem. Só que assim, tu tem as peças, né? Então o Grêmio começou o primeiro tempo totalmente torto, como começou contra o Botafogo aqui na Arena, nas quartas de finais da Libertadores. Da mesmo esquema que jogou lá no Engenhão, que lá deu certo, lá precisou. Entende? Então o Grêmio, minha Nossa Senhora, o Grêmio muito lento. Até eu estou dando uma lida aqui nas coisas que eu sei que eu tenho que falar. Mas assim, o Grêmio muito lento, parecia realmente um time fora de forma, e está, mas há muito mais do que se imagina. Entendeu? Eu comecei a olhar o primeiro tempo e pensei assim, minha nossa, velho. Porque esses dias eu ainda pensei assim, não, mas chega na hora, não tem como perder para o time do interior, o time do Grêmio tá bem, né? E aí me lembrei que às vezes tem situações onde tu começa a olhar e vê que não vai. Pega um time do interior no gauchão, não ganha. E eu comecei a olhar aquele time do Grêmio jogando no primeiro tempo e disse, bah, velho, não tem como ganhar. Não tem como ganhar. O lado direito não existe. Né? Cícero um inútil no primeiro tempo, e não é culpa dele.
Léo Moura totalmente. Tu vê que ele não tá nem à vontade onde ele está. Né? Pipocando, sapateando na frente da bola, porque não tem a manha de tocar e já achar a opção. Né? Então o Grêmio teve muito mal no primeiro tempo. Assim, até o que eu ia dizer da arbitragem aí, foi um penal e 2 impedimentos que não teve contra o Grêmio aí. Essa arbitragem noveleta aí, porque é um absurdo um campeonato gaúcho, o presidente ser um conselheiro internacional declaradamente, inclusive hoje já com vídeos dele secando o Grêmio e torcendo o Inter pro Inter. Então vai tomar no cu, né? Então assim, minha gente, o Grêmio no primeiro tempo não fez nada. O, o, o Brasil de Pelotas é um time, um ferrolho muito bem fechado, um time de veterano, um time aguerrido que joga duro, né? E o Grêmio no primeiro tempo me parecia toma o gol, inclusive, né? Toma o gol e realmente parece que. Deixa eu até ver uma coisa aqui. Não sei. Foda-se. Então, assim, o primeiro tempo o Grêmio suou, não conseguia ter toque de bola, não tinha problema muito grave na saída de bola, sem articulação nenhuma. Jailson errando um passe atrás do outro, perdidinho em campo. O lateral direito, o Márcio, que está sendo muito criticado, inclusive por mim. Eu achei que ele fez um primeiro tempo razoável perto dos outros jogadores. De muitos jogadores ali. Tentou, cruzou, foi pra frente, até marcou. No segundo tempo, entra o Léo Moura e ali sim tu vê um lateral. Né? Então, assim, o Léo Moura é ficha 1 na lateral direita, por mais que o Madison, na minha opinião, nas suas atuações até então um pouco desastrosas, né? E sem muito o que acrescentar, ontem foi até a melhor partida dele. Foi um lateral, se o Grêmio tivesse um esquema tático tranquilo, talvez não comprometesse tanto quanto venha comprometendo, mas ainda assim muito longe de ser a contratação para substituir o Edilson. Então no segundo tempo, que o Grêmio volta com um time remodelado, com Gro e ele passa Léo Moura para a direita, Jeromel, Kahneman, Maico, Cícero, Luan, Alisson, Everton e Jael. Ele tira o Madison e o Jailson e faz toda essa mudança do time, passando o Cícero um pouco mais atrás, na volância, vamos dizer assim, mas um pouco adiantado, mais próximo do Luan até que do Michael. Né? E passa o Léo Moura para a lateral direita e ali, minha gente, começa a se ver um esboço, começa a se ter uma lembrança e se lembrar de como o Grêmio vem jogando nos últimos anos. Volta toda a movimentação, Cícero começa a render, a dar passes inteligentes, né, pelo pouco tempo que teve na sua verdadeira função, ou numa delas, que é do meio campo para trás, né, muito bom jogador. O Michael, que eu sei que tem toda uma qualidade técnica no Mundial, entrou bem. Ontem esteve muito lento, mas a gente percebe o futebol do nosso capitão. Então, assim, com o advento de Michael e Arthur, o Grêmio volta a ser um dos melhores times do Brasil, volta a dar esperanças ao torcedor. Né? Pois ainda tem isso, tem a volta de Arthur, né? Que é um jogador que faz realmente o meio do campo funcionar num plus. É o jogador que, se tivesse em campo no Mundial, a gente realmente teríamos grandes esperanças de podermos ter conquistado esse Mundial de Clubes. Então, no segundo tempo, o Renato mexe bem e vários destaques, na minha opinião, aparecem nesse jogo. Primeiro, o Cebolinha, que tem jogado muito bem. Segundo, o Luan, que é uma pérola do time aí, que inclusive pelo jeito vai se aposentar no Grêmio, pelo jeito não está querendo nem ir para a Europa. E primeiro, outra coisa, a velocidade do Grêmio voltou, o toque de bola, a inteligência, o toque de bola na frente da área. Né? O Grêmio está com um problema até agora nesse inicial que eu enxergo com a saída de bola, né? Dos zagueiros, que para o Kahneman, apesar de continuar aquele cachorro, me parece muito fora de forma. Jeromel parece ainda não ter se achado e ser o Jeromito de sempre, né? Falhando, inclusive no gol. É ele que está na bola, mas isso a gente sabe que se ajeita. A dupla de zaga do Grêmio é a melhor zaga da América, talvez a melhor do mundo no momento, pelo menos no ano passado terminou assim.
E a gente sabe que se ajeita, é questão de ritmo de jogo. A zaga não temos o que falar. Né? E aquilo voltou ao futebol que o Grêmio mais ou menos sempre vem apresentando. Um futebol competitivo. Né? Não vou falar aqui de carências, de que a direção ainda está falhando em trazer, e porque realmente nas contratações o Grêmio, na minha opinião, pecou. Falta gente aí. E muita gente. Muita não, mas falta gente. Falta gente pro setor de meio campo. Falta os laterais que eu falava. Né? Eu falava que tinha que reforçar, inclusive com o Edilson no time, eu dizia, temos que reforçar os laterais, procurar opções melhores, né? Porque é meio capenga, né? Mas assim, ó, voltou. E outra, o destaque do primeiro tempo para mim foi o Everton. Everton, no segundo tempo, continuo com ele e com outro destaque. Alisson. Primeiro lugar, esse jogador entrou com muita vontade, inclusive fazendo aquilo que o Renato pede, voltando para marcar e muito bem, inclusive. Né? E o que eu gostei mais dele foi a vontade de jogar, de despontar. A gente percebe que é um jogador que já no Cruzeiro é uma promessa meio apagada e aqui veio para ser uma promessa acesa. Né? Então, um cara que fez voltar a velocidade do Grêmio, junto com Everton, Luan, Cícero e Luan se entendendo muito bem naquela função. Léo Moura jogou um partidaço no segundo tempo, e eu digo um partidaço, não que ele foi um jogador de seleção, mas perto do que os laterais do Grêmio ultimamente e nesse início de ano têm apresentado. Ele jogou um partidaço, titular do time no momento, com certeza. Né? Então eu dou destaque ao Alisson, que fez um gol, tentou jogar, buscou o jogo, tenta recuperar não só o futebol do Grêmio, como a carreira dele. Eu observo isso no Alisson. Então assim, fica o recado aí, parada em inventar. Nós precisávamos desses 3 pontos, fizemos. Agora vamos para o próximo jogo com tudo. E o Renato pare de inventar, a não ser por necessidade. Não há necessidade de inventar se tu tem as peças no lugar certo, para que colocar no lugar errado. É isso aí, dale Grêmio, metemos o Brasil de Pelotas e tamo aí. Fizemos nossos 3 pontos e não tem maionese desandada. Dale Grêmio.